Somos de Atibaia, os irmãos Clote, e realizamos uma incrível expedição de carro para o deserto do Atacama, onde rodamos 9.700 quilômetros, passamos por 4 países em 24 dias de viagem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, se inscreve no nosso canal, acompanha todos os vídeos, que vai ter imagens e fotos sensacionais. E finalmente tínhamos chegado no Chuí, depois de 3 dias rodando o Brasil aí, saindo de São Paulo até Serra do Rio do Rastro, Pelotas. Por volta da hora do almoço do 3º dia a gente chegou em Chuí. A gente estava muito ansioso para cruzar para o Uruguai. A fronteira aduana ficava um pouco mais para frente depois da cidade. E para quem não conhece, Chuí tem uma avenida principal que de um lado é o lado brasileiro, que chama Chuí com I, e do outro lado da avenida é o lado uruguaio, que chama Chuí com Y. Nós estávamos planejados parar rapidinho lá para comer um belo almoço brasileiro, porque a gente sabia que ia ser o último, então a gente queria comer aquele PFão com arroz, feijão, batata frita, bife. A gente precisava comprar o chip do Uruguai para ter internet lá e trocar dinheiro. E nas nossas pesquisas de como era o Chuí, pra gente era uma cidade pacata, era uma cidade pequena, com uma avenida, outras ruazinhas, quase ninguém andando na rua, ia ser super tranquilo, super de boa. Chegamos lá, a gente esqueceu de um pequeno detalhe, era a véspera de feriado de Sexta-feira Santa. A cidade parecia um formigueiro, parecia 25 de março em São Paulo, para quem é de São Paulo. A gente não conseguia estacionar o carro, foi estacionar o carro um pouco longe do centro, porque não tinha vaga. Daí a gente foi almoçar primeiro, todos os restaurantes com filas gigantes, e o preço já era um preço uruguaio, ou seja, vamos falar sobre isso mais caro, mais pra frente, muito, muito caro. Então a gente olhava, não tinha coragem de pegar fila, olhava o cardápio também muito caro, assustamos. Andando aqui, andando ali, achamos uma lanchonete, comemos uns wraps, que tava... Na verdade era um lugar onde dava para sentar e comer, porque os restaurantes mesmo estavam fora de cogitação. Daí a gente procurando, pedindo informação, a gente achou uma loja que vendia chip, a gente acabou comprando o chip da Claro. E daí o pessoal foi super prestativo com a gente, na verdade uma brasileira nos atendeu, colocou o chip, instalou o chip, fez o chip funcionar, testamos, na hora estava funcionando, exageramos um pouco na quantidade de internet, pegamos 20 gigas, íamos ficar 3 dias no Uruguai, pagamos R$40, mas por erro nosso mesmo, poderíamos ter pego um chip com bem menos internet, bem mais barato. Trocamos dinheiro e daí andamos de novo para achar o carro, porque a gente não sabia onde é que estava. Daí sorte que eu tirei foto da placa, vi a rua e voltamos para o carro. Mas aquela tranquilidade, aquela coisa que a gente esperava foi totalmente diferente. E a primeira impressão geralmente é que fica, a gente estava entrando no Uruguai meio com a pulga atrás da orelha. Mas depois tudo mudou, graças a Deus o Uruguai foi maravilhoso, vocês vão ver na sequência dos vídeos. E daí era hora de voltar para o carro e ir em direção à fronteira. Bom, tudo resolvido no Chuí, era hora de seguir em direção à aduana e realmente entrar no Uruguai, cruzar a fronteira. Estávamos, na verdade, bem tensos, porque a gente nunca tinha cruzado uma fronteira terrestre de carro, só tinha cruzado de avião e de ônibus, então a gente não sabia como ia ser.
Mas a gente deixou todos os documentos preparados, tudo certinho, vamos ter um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre o que precisa, sobre o que eles pedem. A gente checou as coisas de alimentação, como a gente fez uma viagem focada em camping e fazer a nossa própria comida, a gente tinha alguns alimentos dentro, então a gente jogou fora algumas coisas que a gente achava que não ia passar. Na verdade, a gente tinha certeza que eles iam parar nosso carro, vistoriar, abrir nosso cooler, nossa caixa de comida, reclamar de algumas coisas. Mas, bom, chegamos lá, primeiro uma pessoa nos abordou, ainda dentro do carro, e pediu só para ver os documentos. Então a gente mostrou o passaporte que ele pediu, o documento do carro e o seguro carta verde. Ele olhou por cima, viu que estava tudo certo, liberou a gente e mandou a gente estacionar o carro num prédio à direita e entrar numa porta onde tinham alguns guichês com todos os documentos em mãos. Então a gente entrou, logo foi chamado, não tinha fila. Eles cadastraram nossos documentos no sistema dele, passaporte, verificaram o documento do carro, carta verde não pediram dessa vez, nem o atestado de vacina do SUS. E foi tudo super tranquilo, tudo muito rápido. Fomos liberados, um rapaz nos abordou do lado de fora sobre pedágios para turistas e nos deu um papel. Acabamos não utilizando, mas essa acaba se tornando uma opção, se vocês verem do lado de fora essa opção. Voltamos para o carro e daí era só seguir. Quando a gente estava saindo, uma outra pessoa nos abordou, olhou nossos documentos, viu que o nosso passaporte estava carimbado, que estava tudo certo e liberou a gente. Estávamos dentro do Uruguai, simples assim, super rápido, super fácil. Pra falar a verdade, a gente ficou um pouco bravo, porque a gente jogou fora ovo, a gente jogou fora pão, todas essas coisas que a gente achava que ia ter problema e no final não aconteceu nada. Tanto que para as outras fronteiras, vocês vão ver, a gente não fez mais nada disso. E foi assim nossa entrada no Uruguai. Chip, dinheiro e já dentro do Uruguai era a hora de seguir para nossa primeira parada. Estávamos planejado ficar em Punta del Diablo, um pequeno povoado logo após o Parque de Santa Teresa. A nossa ideia era montar o acampamento, curtir local e voltar no dia seguinte para conhecer o famoso Forte de Santa Teresa e conhecer um pouco o parque. Mas um casal de viajantes que conhecemos pelo Instagram, o Sem Rumo Sem Rota, nos deu a dica de acampar em Santa Teresa. E como ele ficava antes de Punta del Diablo e ainda era cedo, entramos para conferir. Pronto, paixão à primeira vista. Que lugar! Era lá que iríamos ficar. Porém, estava muito lotado pelo feriado. Quase não tinha lugar para montar acampamento. Pegamos o mapa, conversamos com os guardas locais e começamos a caçar. Achar um bom local recolhido e quase no meio do mato para montar o acampamento. E lá montamos e passamos as próximas 2 noites maravilhosas.
No dia seguinte, ao acordarmos, mais uma vez optamos por mudar a programação da viagem, e ao invés de seguir estrada fora via Uruguai, optamos por dormir mais uma noite do Parque de Santa Teresa, assim teríamos um dia livre para explorar o parque. O dia foi maravilhoso, conseguimos conhecer algumas partes do parque, mas o parque é gigantesco. Dá para ficar lá uma semana, 2 semanas ou até um mês inteiro lá. Aquele lugar é simplesmente incrível. Um adendo desse dia: logo que acordei e saí da barraca, tomei um tombo gigantesco. Tropecei no pé da mesa, tentei não cair, tentei me equilibrar, dei uns 3, 4 passos, mas não deu. Fui direto pro chão. Assobiei, olhei para cima, ninguém viu, ninguém viu. E aí, vamos disfarçar. Mas quando eu olho para trás, minha irmã, a Carol, já estava chorando de rir sem entender nada. Sorte que não temos imagem, senão ia parar no Faustão. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar no Parque de Santa Teresa, o mesmo possui como principal atração o Forte de Santa Teresa. Mas além disso, diversas praias, mais de 60 quilômetros de trilhas, jardim botânico, rosário, lojinhas, restaurantes, mercado, toda uma estrutura para camping. E para quem quer algo mais confortável, ele ainda possui hostel e cabanas individuais para alugar. Porém, as reservas têm que ser feitas com bastante antecedência, principalmente na alta temporada. Para camping, o valor estava a cerca de R$ 75 para 3 noites por pessoa. Não podia fechar menos noites. Então ficamos duas, ficou cerca de R$ 37 a noite. Mas foi incrível. Infelizmente, era dia de desmontar o acampamento e seguir viagem, nos despedir do Parque de Santa Teresa. Ficamos um dia inteiro e 2 noites, mas queríamos ficar muito mais. O parque é realmente lindo e tem muitas atrações. Dá para ficar tranquilamente uma semana, 2 ou até mais. O quinto dia de viagem era mais um dia que estávamos com muita expectativa. Era dia de conhecer o famosinho vilarejo de Cabo Polônio e terminar o dia na badalada Punta del Leste. Rodamos cerca de 200 quilômetros e achamos mais um camping magnífico. Para quem não conhece, Cabo Polônio fica dentro do Parque Nacional de Cabo Polônio e é uma pequena vila de pescadores super roots, bem no estilo hippie, sem acesso por carro, sem energia, sem luz. E é conhecida pela vida marinha, pela tranquilidade, pelas suas belas praias e pelo seu imponente farol. Para acessar o vilarejo, você deixa o carro na entrada do parque e vai em cima do caminhão, sobre a areia, até chegar à vila. Tem a opção também de ir a pé, para economizar, porque a entrada não é barata nem o estacionamento, mas a caminhada é longa e sobre a areia. Então essa é para os atletas e para os mochileiros que querem economizar. Para uma próxima viagem, gostaríamos de dormir na vila, que possui hostels, hotéis e até lugar para acampar. A noite deve ser uma tranquilidade absurda, sem iluminação e poucas pessoas. E acordar cedo antes da chegada dos turistas e ter o parque inteiro para você deve ser uma coisa sensacional, magnífica. Porém, assim como o Uruguai, as coisas são muito caras. Então, para poder passar a noite lá, tem que chegar com o bolso preparado. A vila também possui muitos restaurantes, não paramos para comer, mas parecia ser sensacional. Saímos de Cabo Polônio no meio da tarde. Preparamos um lanche no estacionamento e seguimos para Punta del Leste. Tínhamos mais 140 quilômetros para rodar. Havíamos mapeado um camping. Melhor avaliação do Google, primeiro em pesquisa, parecia lindo e maravilhoso. Mas chegamos lá e ele estava fechado, literalmente abandonado. Paramos o carro, demos mais uma olhada, pesquisamos no Google e achamos outro. E demos graças a Deus que achamos ele. Já era começo da noite e parecia ótimo. No dia seguinte é surpresa. Continue acompanhando o vídeo e não perca nada, você irá ver. Bom, pessoal, sempre que a gente viaja em mais de uma pessoa,
tem aquele que planeja tudo, deixa tudo certinho, perfeitinho, bonitinho, sabe cada passo que vai dar, que eu não sei quem que é. E tem aquele que pega a mala e vai. Pra onde que a gente vai mesmo? Ah, legal, boa. E o nosso próximo destino, saindo do Parque de Santa Teresa, era Cabo Polônio, bastante famoso entre os mochileiros, bastante turista, principalmente europeu de lá, mas um lugar com pouca estrutura, um lugar bem remoto, que você só chega em uns caminhões 4x4 ou via trekking, mas um trekking longo e pesado, porque na areia. E aí assim, meu irmão falou pra mim que a gente ia pra uma praia paradisíaca e eu simplesmente sempre acredito em tudo que ele fala e não pesquiso nada. E aí eu achei que a gente ia chegar lá em Cabo Polônio e a gente ia ficar sentado na areia, enfim, ia ser um dia pra relaxar, um dia pra descanso mesmo, né, pra aproveitar ali o local. Mas não, gente, aí a gente chegou lá e era um vilarejo. E aí que eu cometi um erro, na verdade, né? O que eu fiz? Eu levei uma bolsa super pesada com um livro que eu tô lendo ainda, né? Que é super grandão, com os meus japamalas de pedra que eu queria energizar lá, com água, com comida, enfim. Eu fiquei carregando o dia inteiro aquela bolsa super pesada. E lá a gente tinha que ficar andando pelo vilarejo, explorando, não tinha assim de fato um lugar para você ficar sentado o dia inteiro. Tinha essa possibilidade? Tinha, mas aí a gente ia perder um monte de outras atrações, né? E tava um sol de rachar, tava um dia lindo, 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 mas tava um sol super forte. E eu estava de TPM, foi bem lembrado pelo meu irmão. Então, coitadinho, acho que ele sofreu um pouco esse dia, né? E teve um mirante. Pois é, uma das principais atrações ali de Cabo Polônio é o farol ou o mirante. Eu aconselho vocês a subirem lá em cima, que é maravilhoso. Porém, para descer dá medo, porque além de ser alto o mirante, aquelas escadas circulares sem corrimão, e eu tenho um pouco de medo de altura. Deu para aproveitar lá em cima, passamos um pouco de medo com a vista, que é muito alto, mas na hora de descer, fiz congestionamento lá, porque eu desci na frente, encostado na parede, degrau por degrau, e não acabava nunca, e a fila de gente atrás de mim vai esperar até eu chegar lá embaixo. Além disso, tem as praias de Cabo Polônio, são 2 praias, uma em cada canto. Tem alguns animais, leão marinho, lontra, não sei diferenciar, tem muitas aves. E o vilarejo bem hippie, mais estilo São Tomé das Letras, aqui onde não tem energia, não tem nada. E esse foi basicamente o nosso dia em Cabo Polônio. Vale a visita? Vale muito a visita, mas vai leve e com o intuito sabendo que você vai andar muito. Acordamos cedo, tomamos um belo café da manhã, pois sabíamos que seria mais um dia longo, e saímos para conhecer o camping. E tivemos uma grata surpresa. Aliás, que surpresa, que lugar magnífico. Um gramado gigante, muitas árvores, algumas cabanas, motorhome, piscinas, excelente estrutura com banheiro limpo e grande, energia e churrasqueira para os campistas. Dá vontade de voltar para a Punta só para ficar alguns dias lá, relaxando e descansando. Aliás, os campos do Uruguai, todos magníficos. Depois de conhecermos o camping, era hora de irmos para a Orla de Punta. Nós dois já conhecíamos, então era mais para dar um tour, caminhar um pouco e se sentir rico por algumas horas, ou melhor, milionário. Aliás, Punta é totalmente diferente de tudo que já vimos. A Miami do Hemisfério Sul, talvez um pouco parecido com Balneário Camboriú. Andamos muito, exploramos bastante do jeito que a gente gosta. Praias, pier, toda a orla. Tudo muito chique e caro. Aliás, um adendo para o episódio da água, que contaremos adiante. Não fomos em algumas das atrações de Punta, como a Casa Pueblo, porque já havíamos conhecido das outras viagens e tínhamos pouco tempo. Voltamos para o camping no final da tarde, descansamos um pouco e à noite voltamos para a cidade para ir no cassino. Um dia muito intenso, muito cansativo e mais uma vez maravilhoso. Era hora de nos despedirmos do Uruguai, seria nossa última noite. Como nossa programação era de ficar apenas 3 dias e ficamos 4 no Uruguai, decidimos por pular Montevidéu e Colônia de Sacramento e ir direto para a Argentina.
Era nossa última noite, noite de despedida. Obrigado, Uruguai. Foi muito melhor do que imaginamos. A história da água, a famosa história das garrafinhas. Bom, pessoal, a gente tirou um dia para andar por Punta, conhecer, na verdade a gente já conhecia, mas andar por toda a orla de Punta. E como a gente sabia que a gente ia andar muito, a gente levou uma garrafa de 2 litros cheia. E daí a gente estava andando na praia de tênis, e daí quando a gente saiu da praia, o tênis tinha mais areia que não sei o que, a gente sentou na calçada, no meio fio, para tirar a areia do tênis. E daí chegou um mendigo, meio mal encarado, meio sujo, e pediu um gole da garrafa d'água. E não tinha como negar. Daí a gente pegou nossa garrafa de 2 litros e deu para ele. Só que a gente pensou que ele não ia colocar o bico na água. E ele chegou e só faltou engolir a garrafa d'água. Bebeu bastante água e daí a gente ficou com um pouco de nojo, né? Não se sabe o que acontece ali. E jogamos a garrafa d'água fora. E daí a gente continuou andando sem água. Foi um dia que a gente tirou realmente para fazer tudo a pé, né? E aí a orla de Punta, ela é bem grande e tava, né, muito sol, um dia lindo, tava super calor. E aí chegou uma hora que eu falei pro meu irmão, falei, cara, a gente precisa comprar água, a gente precisa tomar água, eu tenho enxaqueca, né, tem essas coisas todas, enfim, precisava tomar água. E aí, na frente do cassino, né, que antes era o Conrad, Agora é Enjoy. A gente viu tipo uma barraquinha assim, né? Como a gente tem nas praias do Brasil, só que ela tinha uma estrutura bonitinha. Daí eu falei pra ele, meu, vamos lá comprar água e tal. Aí a gente foi. Aí entramos nessa barraquinha e tal, daí o cara já mostrou um menu pra gente com um monte de drink, aquela coisa arada toda, porque Punta né, tem esse estilinho assim, mais né, famosinho e tal. E aí a gente falou, não, a gente só quer 2 garrafinhas de água. E não perguntamos o preço, né? 2 garrafinhas de água, a gente nem tem o hábito aqui no Brasil, às vezes, de perguntar o preço. Gente, a hora que a gente foi pagar, pensa numa pessoa estressada. Cada garrafinha saiu em torno de uns 20 reais, assim, convertendo, né? E, assim, a gente não teve nem reação. Meu irmão simplesmente abriu a carteira e pagou. E aí a gente saiu de lá puto da vida, né? E aí, só que aí a garrafinha virou piada, porque a gente usou essa garrafinha até o final da viagem. A gente fez questão de usar garrafinhas de 20 reais cada uma até o final da viagem. Garrafinha de ouro. Nos outros países, nas outras cidades, a gente comprava os galões de 5 litros. Opa, vamos encher a garrafinha de ouro. Até o final da viagem, com as 2 garrafinhas. Agora foi fora, agora eu sou conectado. Mas fazemos valer aqueles 20 reais. Quem sabe desperta a prosperidade, né, gente? É isso aí.